Fala galera, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal A Fantasia do Futebol. Depois da semana 11, vamos para a semana 12, como a matemática nos ensina. E aqui a gente já está começando a fazer um planejamento para os playoffs do Fantasy. Hoje eu vou passar para vocês os times que têm os melhores confrontos e os piores confrontos durante as semanas decisivas do Fantasy, as semanas 15, 16 e 17, onde se dão os playoffs da maioria das ligas. Então, se liga comigo depois da vinheta que vamos ter essas dicas para os playoffs e dicas de waivers no final do vídeo. Não saia daí. Bom, vamos que vamos para mais um vídeo. Já vou aproveitando aqui no início, lembrar vocês de seguir aqui o canal, se inscreve, assina o sininho de notificação para você saber assim que sair um novo vídeo. Não esqueça de deixar aquele curtir também para ajudar o vídeo a chegar a mais gente. Pode aproveitar e deixar aí de uma vez, caso você saiba que vai esquecer no final do vídeo. E também siga aqui nas outras redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, onde eu faço lives, onde eu tenho uma interação diferente com vocês. Qualquer coisa, se tiverem umas dúvidas, podem deixar aqui nos comentários ou mandar no Twitter também, que a gente responde, beleza, galera? Então vamos que vamos. Para começar, vamos começar falando dos quarterbacks. Quais os quarterbacks que têm os melhores confrontos nos playoffs? E eu vou começar aqui falando do Jalen Hurts. Porque assim, os confrontos do Jalen Hurts, ó, na semana 15 pega o Washington em casa, na semana 16 pega o New York Giants fora, e na semana 17 pega o Washington fora de casa. Washington, 2 vezes, isso é uma ótima notícia para qualquer quarterback. Washington é o time que mais cede pontos para QB, isso com alguma folga. Washington cede cerca de 24,5 pontos por jogo para a posição de quarterback, em média. Tá? O mais próximo disso é o Titans, que cede menos de 21. Ou seja, 3,5 pontos a diferença do segundo para o primeiro. O Washington é um confronto maravilhoso. E assim, o Giants não está no top 10 dos que mais cede para a posição, mas ainda assim sai 19 pontos por jogo. É o 13º e está só assim, 2 pontos a menos por jogo que o Titans, que é o segundo. A diferença do 13º para o segundo é menor que a diferença do segundo para o primeiro. Ou seja, o Washington é realmente muito bom. Giants não é um confronto ruim. A gente sabe que confronto também não diz tudo, né, galera? O Jalen Hurts acabou de jogar contra o Giants e não fez um bom jogo. A defesa do Giants conseguiu anular ele bem. E isso fica de alerta também, né? Às vezes é melhor ter um grande jogador do que um grande confronto, porque o confronto não quer dizer nada enfim. E não que o Jalen Hurts não seja um bom jogador pro Fantasy, ele tem sido excelente. Mas se você tiver que escolher entre ter um bom jogador com confronto ruim e um jogador ruim com confronto bom, vai no jogador bom, vai no consolidado, vai naquele cara que está produzindo muito. Mas ainda assim é importante a gente analisar aqui, a gente dar uma olhada com cuidado nas estatísticas que podem ajudar quando a gente tiver opções parelhas, né? Então, Jalen Hurts, primeiro nome aqui, quarterback, ótimo confronto, pode ser uma boa pedida nos playoffs e pode ganhar muitas ligas por aí. Outro quarterback que eu tenho aqui é o Dak Prescott. Coincidência que ele é da NFC Leste? Coincidência que ele também enfrenta Washington? Talvez não, né? Na semana dos playoffs que o Jalen Hurts não estiver jogando contra a defesa do Washington, quem vai estar jogando é o Dak Prescott, tá? O calendário do Dallas Cowboys nos playoffs New York Giants fora na semana 16, na semana 15, e como vimos, o Giants é um bom confronto, e o Washington na semana 16. O confronto da semana 17 não é bom, é a Arizona Cardinals, que é a terceira defesa que cede menos pontos para quarterback. Só não cede menos pontos que Buffalo e New England, primeiro e segundo respectivamente. Então assim, mas ainda assim, né, com um baita confronto na 16, na 15 e o melhor confronto possível na 16, Dak Prescott também pode te ajudar a chegar nas finais aí, chegar na final e quem sabe até ganhar a tua liga, né? Agora outro nome que talvez esteja até disponível em mais ligas que tem bons confrontos também, Tua Tagovailoa. Ele enfrenta New Orleans fora na semana 15, Tennessee fora na 16 e New England fora na 17. Na semana 15 e 16, Miami enfrenta 2 dos times que estão no top 5 dos que mais cedem pontos para a posição de quarterback. Tennessee eu até comentei antes, que é o segundo que mais cede, e New Orleans é o quinto que mais cede. Em contrapartida, enfrenta New England na 17, que é o segundo que menos segue, né? Não dá para ter tudo na vida, não é mesmo? Mas ainda assim, você tendo um quarterback que está disponível em muitas ligas, que tem 2 ótimos confrontos na 15 e na 16, pode ser uma possibilidade para você que está streamando quarterback, você que não tem aquele nome consolidado, que já quer se planejar para os playoffs aí.
Outro nome aqui é o Jimmy Garoppolo. Eu sei que é difícil confiar na produção que ele tem apresentado, né? É um cara que tem entregado produções da média para baixo, mas ainda assim, os confrontos deles são muito bons. São muito bons mesmo. Já que a gente está falando de confrontos aqui, de agenda e tudo mais, o 49ers enfrenta Atlanta Falcons em casa, Tennessee Titans fora e Houston Texans em casa nas 3 semanas de playoff. O adversário que menos cede pontos para quarterback desses 3 é o Texans, e ainda assim é o 10º que mais cede na liga. Titans é o 2º que mais segue, Falcons é o 4º, né? Então, mais uma vez, para você que não tem um nome consolidado de quarterback, você que está procurando streamar algum, você que, sei lá, né, pode ter lesões daqui para frente ainda, fica de olho no Garoppolo, que ele pode te ajudar basicamente pela agenda dele, né? Se não tiver nenhum um bom nome disponível. Seguindo aqui, vamos para os QBs que tem confrontos ruins nos playoffs. E mais uma vez, às vezes vale mais a pena você usar um belo QB que tem um péssimo confronto do que um péssimo QB que tem um belo confronto, né? E vamos provar isso aqui na prática, que o primeiro deles é o Josh Allen. Enfrenta Carolina na semana 15, New England na semana 16 e Atlanta na 17, tá? Mesmo em confronto ruim, você dificilmente vai ter uma opção possível melhor, capaz de deixar o Allen no banco. Mas ainda assim é bom temperar as expectativas nas semanas 15 e 16, tá? Carolina é o 5º time que menos cede pontos para a posição de quarterback. E New England é o 2º que menos cede pontos. Só não cede menos pontos que Buffalo, que ainda bem que o Josh Allen não pode jogar contra Buffalo, né? A boa notícia é que se você chegar até a final, você vai enfrentar a Atlanta, que a Atlanta é um alento, né? Pegar o Atlanta Falcons é um alento depois dessas 2 pedreiras. Como eu falei anteriormente, o Atlanta Falcons é o 4º time que mais cede pontos para quarterback. Outro quarterback que vem sido bem utilizado, tal, mas que não tem bons confrontos, é o Carson Wentz, tá? Enfrenta New England em casa, Arizona fora e Las Vegas Raiders em casa. Nada fácil esses confrontos. Na semana 15 e 16 enfrenta a 2ª e a 3ª defesa que menos cedem pontos para a posição, New England e Arizona. Na semana 17 as coisas melhoram um pouco, quando o Colts enfrenta o Raiders, né? O Raiders é o 11º time que mais cede pontos para a posição de quarterback. Ainda assim é um jogo que tem mais cara para Jonathan Taylor do que Carson Wentz, né? Se eu for dar uma opinião aqui um pouco transversal ao assunto. O Raiders é um time que cede muito mais pontos para running back do que para quarterback. Então, assim, sabendo das características do Colts também, é bem possível que seja um jogo bem Jonathan Taylorzinho, né? Então, assim, fica de olho no Carson Wentz, um quarterback que pode ter te ajudado bastante, mas nos playoffs não tenho certeza se ele vai poder te ajudar tanto. Vamos para os running backs. Fala dos running backs. Os running backs que têm melhores confrontos nos playoffs. Melvin Gordon e Javonte Williams do Broncos. O calendário do Broncos é maravilhoso. Uma pena que eles estão num comitê, né? Então, assim, é difícil você confiar num deles sendo um league winner, né? Aquele cara que vai chegar nos playoffs, fazer 30 pontos por jogo e te ganhar um caneco. Mas os confrontos são bem açucarados. O Bengals na semana 15 é o adversário que menos cede pontos para a posição. Ainda assim é o 8º que mais cede em ligas PPR e é o 14º que mais cede em ligas Standard. Las Vegas, que é o confronto da semana 16, é o 3º que mais cede em ligas PPR e é o 5º que mais cede em Standard. E o Chargers é o 6º que mais cede em PPR e o 4º que mais cede em Standard. Ou seja, todos confrontos muito bons, todos confrontos escaláveis. Uma pena realmente é o comitê, né? Agora, eu tenho outros 3 running backs aqui que não estão em comitê e tem confrontos muito bons. Talvez, assim, sejam jogadores que você draftou para ser titulares, talvez alguns você pegou no waiver com altas expectativas e tudo mais, e talvez você não esteja utilizando todos eles sempre. Mas nos playoffs tem grande chance deles chegarem num bom momento e poder causar um impacto, fazer um barulho aí, quem sabe até te trazer uns canecos. Um deles, David Montgomery. Montgomery enfrenta Minnesota Vikings na semana 15, viaja para pegar o Seahawks na 16 e recebe o Giants na semana 17. Confrontos muito bons, tá? Para quem quer produção de running back. Minnesota, que é o mais complicado deles, ainda assim é o 11º que mais cede pontos em ligas PPR e é o 9º que mais cede em ligas Standard. Seattle é o 2º que mais cede em ambos os formatos. O Seattle tá uma delícia para running back. E o Giants é o 5º que mais cede em PPR e o 7º em Liga Standard. Ou seja, todos confrontos muito bons. Em Liga Standard, os 3 estão no top 10. Minnesota, que em Ligas PPR vai para 11º, sai um pouco do top 10, mas ainda assim
um confronto que está lá em cima, né? Outro running back aqui com uma tabela muito boa nos playoffs é o James Robinson, do Jaguars. Ele tem boa chance de fazer barulho, tirando na semana 17. Na semana 17 o confronto não é tão bom, mas ainda assim não é impossível, tá? Na semana 15, pega o Texans, que é o nono que mais cede em PPR, e é o sexto que mais cede em Standard. Na semana 16, pega o Jets, que é o time que mais cede pontos, independente do formato. E na 17, pega o Patriots, que assim, é uma defesa muito forte, para quarterback é muito difícil de passar, mas para running back não é impossível, tá? É o 15º time que mais cede pontos em PPR e é o 18º que mais cede em Standard. Então tá ali no meio da tabela, 2 jogos muito bons e um jogo batível pro James Robinson. E outro running back que eu venho trazer aqui para vocês, Eli Mitchell, tá? Eli Mitchell pega o Atlanta Falcons na 15, viaja para pegar o Tennessee Titans na 16 e recebe o Houston Texans na 17. 2 confrontos muito bons na 15 e 17. Atlanta e Houston são confrontos para a gente escalar com confiança. O Titans na 16 é um confronto complicado, não é tão bom, não é um time que cede tanto ponto para running back, tá? Tá lá no top 10 dos que menos cedem. Mas ainda assim, é um nome pra gente ficar de olho, né? Ele tem sido, quando ele tá saudável, ele tem sido o running back dominante do 49ers. Tido 20 e tantas corridas várias vezes. Então, assim, se o confronto é bom e o cara tem muito volume e tal, tem tudo pra dar certo, né? Tem tudo pra dar certo mesmo. Ainda mais que são times, assim, se você for olhar o script do jogo, né? Contra o Falcons e contra o Texans também, não é nem só que a defesa é ruim e tal, mas assim, as chances do 49ers estar na frente do placar e dar muita bola pro Eli Mitchell são enormes, né? E agora os running backs que tem confrontos ruins. É a mesma coisa que eu falei anteriormente. É melhor escalar um running back muito bom com um confronto muito ruim do que um running back muito ruim com um confronto muito bom. E o primeiro que eu vou citar aqui, Alvin Kamara, tá? Pega Tampa Bay fora, Miami em casa, Carolina em casa. Tampa Bay é um caso curioso. É o 11º time que menos cede pontos em PPR, mas é só o segundo que menos cede em Standard. O que essa discrepância quer dizer? É que os running backs não têm conseguido muita coisa pelo chão contra a Tampa, mas tem compensado em volume de recepções, né, em quantidade de recepções. Então, assim, o Kamara segue tendo seu valor, né? Se não me engano, o Kamara fez, no primeiro jogo contra a Tampa, fez 60 jardas, um touchdown. Então, assim, não foi um jogo top do Kamara, mas também ele representou ali, né? Mas ainda assim é bom a gente temperar as expectativas. Outro confronto muito ruim pro Kamara é na semana 16 contra o Dolphins, que é uma defesa que tem cedido muito pouco ponto para running back. É o 7º time que menos cede pontos em liga PPR e é o 8º time que menos cede em Standard. Então ele está no top 10 dos 2 formatos e é um confronto realmente duro. Carolina, na semana 17, é o time que menos cede pontos em ligas PPR e é o 4º que menos cede em ligas Standard. Então outro confronto muito duro, né? Muito duro assim. Kamara, você vai deixar de escalar o Kamara? Óbvio que não, se ele estiver saudável você vai botar ele para jogar. Mas ainda assim, as expectativas são um pouco menores, né? Não sei se ele vai ter um jogo de 6 touchdowns igual teve nos playoffs do ano passado. Outros 2 running backs que tem a tabela difícil, Damian Harris e Ramondre Stevenson, do Patriots. Jacksonville Jaguars na semana 17 é o melhor confronto dos 3, e ainda assim é apenas razoável, né? Tá no meio da tabela ali. É o 14º que mais cede pontos em PPR e é o 11º em Standard. Indianapolis é o 5º que menos cede pontos em PPR e é o 9º que menos cede em Standard. E já Buffalo, mesmo tendo sido engolido pelo Jonathan Taylor esses dias, né, o que ajudou a esticar os números, ainda é o 3º time que menos cede para running backs em PPR e é o 6º que menos cede em Standard. Então, assim, a tabela é difícil, ainda mais com os 2 dividindo corrida, né? A gente pega um comitê com tabela difícil, talvez seja bom você pensar em plano B já de antemão, né? Já começar a se planejar ali para saber quem que você vai escalar nos playoffs, caso você esteja bem encaminhado, né? E possa se dar o luxo de já ir manejando seu elenco de acordo. Tá, outro running back aqui que tem confrontos muito complicados é o Josh Jacobs, do Raiders. Pega o Cleveland fora na semana 15, Denver em casa na 16, Indianapolis fora na 17. Dificílima, principalmente em ligas com PPR. Em ligas standard a tabela fica um pouco mais fácil, baseado no que os adversários estão cedendo, tá? Os 3 adversários estão no top 10 dos times que menos cedem pontos para running backs em ligas PPR. Cleveland é o 9º que menos cede, Denver é o 10º e Indianapolis é o 5º, tá?
Já em ligas standard, Cleveland é o 14º, Denver o 18º e Colts é o 9º, que menos cedem pontos, então são bem mais no meio da tabela, né? Então, mais uma vez, aquela discrepância, né, em ligas PPR, geralmente times que cedem mais recepções para running backs e tal. Às vezes é questão da tabela também, né? Às vezes pegou uns running backs na tabela que cedem muita, que gostam de jogar muito no jogo aéreo, né? Isso enfrenta muitos, sei lá, muitos Aaron Jones, Alvin Kamaras e Myles Gaskin da vida ao longo da temporada. Isso tende a ir desviando os números um pouco, mas ainda assim dá para ter uma ideia que a tabela não é fácil. E o Josh Jacobs vai ter dificuldades para pontuar bem nos playoffs. Outro time que tem uma tabela bem complicada nos playoffs é o New York Jets, né? Então, assim, quem quer que seja o running back dos Jets quando chegar aos playoffs, né? A gente não sabe se já vai ter voltado o Michael Carter, se ele volta esse ano. Essa semana o Tevin Coleman foi o principal, mas aí entra a gente nova, tem o Ty Johnson. Então, assim, o confronto mais batível dos três é o Jacksonville na semana 16. Eu falei dele anteriormente, que é um time que está na metade da tabela. O 14º que mais cede em PPR e o 11º em Standard. Miami é o que menos cede pontos em PPR. É o 7º que menos cede pontos em PPR, 7. E 8º em Standard. E Tampa Bay, como eu falei anteriormente, é o 11º que menos cede em PPR e 2º em Standard, tá? Para wide receiver agora, vamos falar dos wide receivers com bons confrontos. San Francisco 49ers, não só pro Eli Mitchell, mas para os wide receivers também. A gente ainda precisa saber do grau da lesão do Deebo Samuel, né, para saber se ele vai tá de volta para os playoffs. Mas ele, né, e o renegado Brandon Ayuk podem terminar a temporada muito bem. Os confrontos: Atlanta na semana 15, fora em Tennessee na semana 16, Houston Texans na semana 17. Atlanta é o 6º time que mais cede pontos para wide receiver em PPR, 8º em Standard. Tennessee é o time que mais cede pontos em PPR para wide receiver e é o 2º que mais cede em Standard. E Houston, por incrível que pareça, por incrível que parível, é o 15º que mais cede em PPR e o 12º em Standard. É o confronto mais difícil desses três. Miami Dolphins também tem uma tabela muito boa para wide receiver. E assim, quando eu falo dos wide receivers do Dolphins, no momento eu tô falando só do Jalen Waddle, né? Mas vai que o Will Fuller consegue finalmente se recuperar, né? Depois da semana de bye, Miami tem um bye na semana 14, logo antes dos playoffs, né? Então vai que ele consegue se recuperar ali pra reta final. Ou o Devonta Parker também. Enfim, mas o Waddle é o único cara que eu tenho em mente para esse momento. A tabela do Dolphins New York Jets, tá? Mais uma vez, por incrível que parível, é o confronto mais difícil. É o 16º que mais cede pontos em PPR, é o 11º em Standard. E ainda assim é um confronto de meio de tabela. Fora New Orleans Saints na semana 16. Saints é o 5º que mais cede em PPR, 7º em Standard. E Titans, que é o mamãozinho com açúcar que a gente já falou, né? O que mais cede em PPR é o 2º que mais cede em Standard. É o confronto do Dolphins na semana 17, nas finais, na grande final do Fantasy. Outro time com confrontos muito bons nos playoffs, Tennessee Titans. A gente só não sabe qual wide receiver do Titans que vai estar disponível, né? O Julio Jones e o A.J. Brown com dificuldades físicas. O A.J. Brown acho que só pode voltar na 16, então nem na semana 15 a gente tem esperança de usar. São Francisco na semana 16 é o confronto mais complicado. 49ers é o 19º que mais cede pontos para PPR e é o 24º em Standard, ou seja, é um time que está lá embaixo na lista. Mas Pittsburgh é um time bem interessante para wide receiver. É o 12º que mais cede em PPR, é o 10º que mais cede em Standard. E Miami na semana 17 é melhor ainda, né? É o 3º que mais cede tanto em PPR quanto em Standard. Então, assim, os wide receivers do Titans, especialmente na grande final, podem fazer uma diferença. Podem fazer a diferença mesmo. Agora vamos falar aqui dos confrontos ruins para wide receiver. Denver não tem bons confrontos, embora tenha ótimos confrontos para running backs. Eu não estou nem um pouco esperançoso nos confrontos dos wide receivers do Denver nessa reta final. Cincinnati em casa, Las Vegas Raiders fora e Chargers fora. Cincinnati é o melhor confronto e ainda assim é o 12º que menos cede pontos em PPR e é o 8º que menos cede pontos em Standard. Raiders é o 6º que menos cede e Chargers é o 2º que menos cede em ambos os formatos. Em ambos os formatos eles estão iguais. Raiders em 6º que menos cede, Chargers em 2º. Então assim, Jerry Jeudy, Cortland Sutton, Tim Patrick,
Todos muito bem remunerados no momento, né? O Jared Judy, a vez dele vai chegar, mas todo mundo com o bolso cheio de dinheiro, mas eu acho que no nosso fantasy, se depender da gente para pagar o salário nesses playoffs aí, eu acho que não vai rolar o bicho, não. Os wide receivers de Indianápolis também não tem bons confrontos nos playoffs, tá? A missão é duríssima. Primeiro pega o Patriots, que é o quarto time que menos cede pontos para posição tanto em Standard quanto em PPR. Na sequência, pegam o Arizona, que é o 13º que menos cede pontos em PPR e é o 11º em Standard. E no jogo derradeiro, pegam o Raiders, que conforme a gente falou anteriormente, é o 6º que menos cede, tanto em PPR quanto Standard. Então, assim, 2 times do top 10 e um que está bem próximo ali do top 10 dos que menos cedem pontos para wide receivers. Michael Pittman vem jogando muito bem, né? Na maioria dos jogos, nem sempre. Mas para os playoffs a tabela está bem complicada. Atlanta Falcons, né? Assim, não que os wide receivers do Falcons tenham muita utilidade no fantasy. Mesmo quando o confronto é bom, assim, não são pessoas pra gente confiar muito. Mas menos ainda com a tabela que eles têm nos playoffs, tá? São Francisco na semana 15, é o jogo fora. É o 14º que menos cede em PPR, o 9º em Standard. Detroit na semana 16, é o 7º que menos cede em PPR, o 12º em Standard. E já Buffalo na semana 17 é o que menos cede em ambos os formatos. Então, assim, tabela bem complicada. Mas o Russell Gage teve, sei lá, 15 targets nas últimas 2 semanas. Mas é o Russell Gage, né, amigo? E assim, você já vai estar contando com ele para os playoffs, aí vai ser muito difícil mesmo. Vamos para os tight ends. Tight ends com melhores confrontos nos playoffs do Fantasy. Semana 15, 16, 17. Primeiro nome aqui, Logan Thomas, tá? Do Washington. Finalmente se recuperou, voltou para a temporada ontem contra o Seahawks. E a gente falou aqui do Washington que pega o Eagles 2 vezes, né? Que a gente falou que o Jalen Hurts deu sorte de pegar 2 vezes o Washington, que é o time que cede mais pontos para quarterback. E da mesma forma, o Logan Thomas deu sorte também de pegar a Philadelphia 2 vezes nos playoffs, já que Philadelphia é o time que mais cede pontos para tight ends, né? Tanto em PPR quanto Standard, independente do formato, nenhum time cede mais pontos que Philadelphia Eagles para a posição de tight end. E o confronto da semana 16, né, entre os confrontos contra a Philadelphia na semana 15 e 17, tem um confronto da semana 16 contra a Dallas, que é o 13º que mais cede pontos em PPR, e é o 9º que mais cede em Standard. Outro confronto bom, outro confronto bem decente. Então, assim, o Logan Thomas, vamos ver como é que ele vai retomar a forma, né, se ele vai conseguir engrenar uma boa sequência. Ainda está disponível em uma quantidade significativa de ligas aí, né, já que ele passou muito tempo lesionado. Se você tiver na necessidade de um tight end, ele pode ser um cara para te ajudar aí na reta final. Outro cara que também está disponível em muitas ligas, até porque não tem produzido tão bem, mas tem algum piso assim, em ligas PPR, tá? E tem ótimos confrontos nos playoffs, é o Evan Ingram, do Giants. Pega o Philadelphia Eagles na semana 16, o melhor confronto para tight ends. Pega Dallas na semana 15, como a gente falou, é um confronto bom também, 11º que mais cede em PPR e 9º em Standard. E na semana 17 pega Chicago, tá? Chicago é o único confronto que não é bom aqui pro Evan Ingram. Chicago tá ali no top 10 dos que menos cedem pontos, tanto em PPR quanto Standard. Mas no geral, o Ingram pode ter algum apelo pro pessoal que faz stream de tight end aí nessa reta final. Outro tight end aqui, que tem bons confrontos nos playoffs. Noah Fant, tá? Do Denver. Cincinnati é um time do meio da tabela, e é o confronto da semana 15, tá? É o 15º que mais cede pontos para tight ends em PPR, e é o 16º em Standard. Mas os confrontos dentro da AFC West na semana 16 e 17 são muito bons para Noah Fant. Tanto no jogo fora em Las Vegas, tanto no jogo fora em Los Angeles. O Raiders é o 2º que mais cede pontos em PPR, é o 3º que mais cede em Standard. Já o Chargers é o 5º que mais cede em PPR e é o 2º que mais cede em Standard. Ou seja, confrontos muito bons. O Jared Cook do Chargers, né? Tem dias de caça, tem dias de caçador, tem dias que você é o alvo, tem dias que você é a flecha, né? O Chargers também tem bons confrontos para os tight ends, além de ser um ótimo confronto para os tight ends adversários. Kansas City Chiefs, na semana 15, é o 8º que mais cede pontos em PPR, é o 7º que mais cede em Standard. Texans, na semana 16, é o 7º em PPR e é o 6º em Standard que mais cede. O Denver na semana 17 não é um confronto ideal. O time está ali no top 5 dos que menos cede ponto para a posição, tanto em PPR quanto Standard.
mas ainda assim, 2 confrontos muito bons pro Jared Cook, que não vem produzindo muito bem, né? Tá sempre ali com muito poucas jardas, depende de um touchdown pra render, mas às vezes você tá no stream, tá no desespero ali quando chega nos playoffs, você pode apelar pro Jared Cook, pelo menos confiando nos confrontos, né? Tá, vamos agora falar dos piores confrontos pros tight ends, tá? Primeiramente, Kyle Pitts, Atlanta Falcons, pega o San Francisco 49ers na semana 15, que é o terceiro time que menos cede pontos para tight ends em ligas com ponto por recepção, é o sexto que menos cede pontos para tight ends em liga com ponto por recepção. Na sequência, pega o Detroit Lions, que é um time ali de metade da tabela, tá? Ali tá o 15º que menos cede, então ele tá no meio termo, tá? E na última semana pega o Buffalo Bills, que em ligas com ponto por recepção é o sexto que menos cede pontos para tight ends, e em ligas PPR é o sétimo, ou seja, 3 confrontos, assim, 2 muito ruins, um mediano. A gente sabe que o Kyle Pitts assim, acaba se alinhando como wide receiver também, mas como a gente viu, a tabela para wide receiver do Atlanta Falcons também não é boa. Então, assim, são coisas meio que estão interrelacionadas, né? Os times que o Atlanta Falcons pega não cedem muito pontos nem para a posição de tight end, nem para a posição de wide receiver. Então, vamos temperar as expectativas com calouro. Dawson Knox, do Buffalo Bills. Não tem bons confrontos também. Carolina Panthers na semana 15 é o 11º que menos cede em PPR e em Standard, tá? New England é o 2º que menos cede em PPR e Standard. E Atlanta Falcons na semana 17 é o confronto melhorzinho, mais mediano. É o 12º em PPR e o 14º em Standard. Então assim, Carolina ainda é batível, 11º que menos cede e tal. Mas ainda assim, né, não é um confronto dos melhores, tá bem perto ali do top 10. E Atlanta também tá ali naquela faixa junto de Carolina. E New England é um confronto muito difícil, né? Então assim, não é das melhores tabelas. Mas em geral, assim, eu acho que dos tight ends não tem nenhum tight end que eu tenha visto assim que tem 3 confrontos horrorosos, né, como a gente viu nas outras posições. Muitos tight ends tem um confronto ruim aqui, outro bom ali e tal, e outro mediano aqui, vai variando e tal. Mas esses dois, o Kyle Pitts e o Dawson Knox, talvez sejam os que caibam mais destacar aqui. Agora vamos falar das defesas, tá? As defesas que têm os melhores confrontos nos playoffs do Fantasy. E aqui, as defesas talvez sejam algo mais importante aqui dessa lista, por quê? Porque a defesa é algo que a gente tende a levar mais em consideração o adversário do que a própria defesa. Como eu falei anteriormente, muitas vezes se você tem um stud, assim, se você tem um jogador muito bom, você não vai deixar de escalar ele nos playoffs porque o confronto dele é ruim. Já as defesas, mesmo quando a defesa é ruim, se tiver um confronto muito bom, muito apetitoso, às vezes vale a pena escalar. Porque as chances do adversário cometer muitos erros, ter turnover e tudo mais, costuma chamar atenção. A não ser salvo exato, exceção, quando você tem uma defesa muito boa e tal, e você vai escalar independente do confronto. Mas assim, defesa é um negócio que vale a pena. Já chegando para os playoffs, se você já tiver com a vaga garantida, às vezes, já estão acabando as semanas de bye, você já está com a vaga garantida, às vezes não vale a pena mais você guardar aquele quinto running back, aquele quinto wide receiver, aquele segundo tight end, sabe? Às vezes já é a hora de você começar a olhar sua agenda nos playoffs e começar a pensar quem tem um bom confronto onde, e talvez até pegar uma defesa reserva ali. Nesse momento da temporada é o momento que eu costumo começar a fazer isso, especialmente em ligas que eu já estou garantido nos playoffs. Caso contrário, eu espero terminar as semanas de bye. Mas enfim, San Francisco 49ers, a primeira defesa que eu vou destacar aqui, enfrenta o Atlanta Falcons na semana 15, viaja para pegar o Tennessee Titans na 16 e pega o Houston Texans em casa na semana 17. Atlanta e Houston estão no top 5 dos que mais cedem pontos para as defesas adversárias. São 2 ataques muito bons de se enfrentar. E Tennessee é o 12º, que mais cede. Só que assim, essa conta do Tennessee tá levando em consideração todos aqueles jogos onde o time tinha o Derrick Henry, tava com o A.J. Brown, tava com o Julio Jones, tava com a turma toda completa, saudável, né? Com todos os desfalques da defesa do Titans, o confronto tá bem mais favorável do que essa média indica, tá?
Nas últimas 2 semanas, as defesas que enfrentaram Titans foi a do Houston Texans, que nem é tão forte assim, como a gente acabou de falar, e a do Patriots conseguiram deitar e rolar em cima do ataque do Titans, né? Então, assim, se o Titans não conseguir recuperar uma galera aí pros playoffs, São Francisco pode ter 3 confrontos excelentes, tá? Outro time aqui, que esse você não vai conseguir nos waivers de jeito nenhum, até porque é uma defesa que tem sido forte o ano todo, mas você pode até ficar esperançoso com os confrontos, é a do Buffalo Bills, tá? Carolina tá no top 5 dos que mais cedem pontos para defesas, e Atlanta é o que mais cede. Esses são os confrontos da semana 15 e 17. Na semana 16, é o New England, que é o pior confronto aqui. E ainda assim, New England é um confronto difícil, mas ok, dá para escalar, né? É o 22º que mais cede pontos para ataques. Então, assim, tá ali, é o 11º que menos cede, se você quiser olhar por outra perspectiva. É um ataque que dá trabalho, mas assim, se você tiver a defesa do Bills, provavelmente você vai querer mantê-la ao longo dos playoffs. Outra defesa aqui que tem bons confrontos nos playoffs é New Orleans Saints. As duas próximas que eu vou falar, elas têm algo em comum. Eu já vou falar pra vocês. É a do Saints e a do Seattle Seahawks. Ambas não têm bons confrontos na semana 15, tá? O confronto delas na semana 15 é muito ruim, mas compensam com ótimos confrontos na 16 e na 17. New Orleans Saints, na semana 15, vai enfrentar o Buccaneers, que eu não vou enganar ninguém, é o time que com mais pontos por jogo na NFL, tá? E é o time que menos cede pontos para as defesas adversárias no Fantasy. Mas assim, às vezes você tem uma bye na semana 15, né? Às vezes você já garantiu aquela semana de bye, ou às vezes você tem uma outra opção para você escalar, você deixa a do Saints no banco, se for o caso, escolhe outra defesa para a semana 15 e usa o Saints de novo contra Miami e Carolina, jogando em casa nas últimas 2 semanas. Miami é o 9º ataque que mais cede pontos para defesas adversárias. E Carolina é o 4º que mais cede pontos para as defesas adversárias. E como eu falei aqui, Seattle Seahawks, outro time em situação parecida. Na semana 15 pega o Los Angeles Rams, tá? Que é o 8º ataque que mais faz pontos na NFL, tá? Então, assim, é um confronto que não é favorável. Mas, assim, nas semanas 16 e 17... Seattle Seahawks recebe Chicago Bears e se recebe Detroit Lions em casa. O 3º e o 4º ataque menos fazem pontos na NFL. Tá? Em média de pontos por jogo, é o 3º e o 4º, Chicago e Detroit. Então, 2 confrontos para Seattle aqui que valem muito a pena na semana 16 e 17. Agora aqui, vamos falar dos piores confrontos, das defesas que não tem bons confrontos. Carolina Panthers, tá? Pega Buffalo Bills fora na semana 15, Tampa Bay em casa na 16 e New Orleans Saints fora na 17. 3 confrontos com times que estão no top 10 dos que menos cedem pontos para as defesas adversárias. Tampa Bay é o 1º que menos cede, Buffalo é o 5º e New Orleans Saints é o 10º. Tampa Bay ainda é o ataque que mais faz pontos na NFL, Buffalo é o 3º ataque que mais faz pontos na NFL. Então, assim, para Carolina tá muito difícil essa tabela dos playoffs. Washington é o outro time que não tem uma boa tabela. Philadelphia é o 8º ataque, menos 7 pontos para as defesas adversárias, e Dallas é o 3º. Assim, a gente sabe que o ataque de Philadelphia tem seus altos e baixos, tem os jogos que o time some, que o Jalen Hurts comete muitos erros e tudo mais. Mas ainda assim, né, tem apostas melhores que a defesa de Washington, né? São 2 confrontos contra a Philadelphia, a defesa de Dallas também muito forte. Então, assim, realmente não vale a pena apostar nessa defesa de Washington, que já tinha muita expectativa antes da temporada começar, né, mas que na prática realmente não vem produzindo tanto. Arizona Cardinals, outro time com a tabela bem complicada. A semana 15, na verdade, é ótima, começa bem. Então, se você tiver o Saints ou o Seahawks e quiser alternar com a Arizona, você pode ter um bom casamento aí. Porque na semana 15 é o Detroit Lions, tá? É o 4º pior pontuador da temporada. Sempre cai bem pegar um confronto desse. O problema é realmente essa sequência, né? Contra Colts e Cowboys na semana 16 e 17. Colts em casa, Cowboys fora. Colts é o 2º time que mais pontua em média de pontos por jogo na NFL. Cowboys é o 5º que mais pontua em média de pontos por jogo. E Colts é o 4º que menos cede pontos para as defesas adversárias. E o Cowboys é o 3º que menos cede pontos para as defesas adversárias. Então, muito difícil escalar a defesa do Cardinals nas 2 últimas semanas da temporada. E aqui, mais uma defesa que tem confrontos bem ruins nos playoffs. New England Patriots viaja para pegar Indianapolis Colts na 15, pega Buffalo Bills em casa na 16,
e Jacksonville Jaguars em casa na 17. Assim, a defesa do Patriots a gente sabe que é muito boa, né? Mas os confrontos realmente não facilitam, né? Vai enfrentar na semana 15 e 16 a segunda e o terceiro ataque mais pontua. O alento é realmente na semana 17, né? Que você enfrenta o segundo ataque que menos faz ponto. Então, assim, se de um lado você tá ali enfrentando dois ataques que pontuam demais, do outro lado você tá pegando, assim, na última semana, você tá pegando um ataquezinho, um molezinho, chuchu beleza, né? Então, levem isso em consideração na hora de planejar seus playoffs. Agora, encerrado esse momento, a gente vai para as dicas de waivers da semana. Mais uma vez tem um critério de corte aqui, que são jogadores disponíveis em pelo menos 50% das ligas do Yahoo. Então, Alexander Mattison não está disponível aqui nessa lista, não entrará nessa lista, porém, recomendo vocês darem uma conferida aí, porque se o Dalvin Cook vier a perder uns jogos, o Mattison pode ter uma reta final bem forte. E pode te ajudar bastante aí nessa retinha final de temporada. Mas vamos lá, QB eu tenho dois aqui. Taysom Hill do Saints, será que agora vai? Parece que vai. A maquininha de fazer pontos no Fantasy, né? Que não é um grande quarterback, mas é uma maquininha de fazer pontos no Fantasy. Finalmente deverá ganhar a vaga do Trevor Siemian e deve ser o QB titular de New Orleans. Ele está disponível em quase 95% das ligas. E se você tiver com dificuldades na posição de quarterback, eu recomendo você dar uma chance ali e correr atrás do Taysom Hill. Outro quarterback aqui, Taylor Heinicke, do Washington Football Team. Ele não empolga assim com o que ele faz em campo, né? Mas ele tem produzido consistente ao longo da temporada. Ele é o 14º QB em média de pontos por jogo esse ano. Ele tá na frente de nomes como, sei lá, Russell Wilson, Ryan Tannehill, Carson Wentz, tá fazendo mais pontos por jogo que esses caras, né? Então, assim, se você tiver precisando de QB, é um cara que tá disponível em muitas ligas, em cerca de 65% das ligas, e pode te ajudar numa semana ou outra. Essa semana, se não me engano, o confronto é contra o Las Vegas Raiders, que é o 12º time, falando nessa temática do episódio de hoje, é o 12º time que mais cede pontos para quarterbacks. Então, fiquem de olho aí no Heinicke também. Running back 1 aqui, dos que estão disponíveis em pelo menos 50% das ligas do Yahoo, Jamal Williams, do Detroit Lions. A lesão do DeAndre Swift abre uma janela enorme de oportunidades para o Jamal Williams. Prioridade absoluta, onde o Alexander Mattison não estiver disponível. E ele está disponível em quase 60% das ligas, então é um nome bem interessante aí. Outro running back aqui, o Tevin Coleman, do Jets. No primeiro jogo, sem o Michael Carter, ele teve 16 tentativas de corrida, teve 3 targets. Ele está disponível em mais de 80% das ligas. O confronto foi muito bom, né, contra o Texans. E se você acompanhou o episódio de hoje, você sabe que os confrontos do Jets nos playoffs não são bons. Mas é um nome aí que pelo menos está tendo volume, né? Então se você tiver na necessidade, é um nome que faz sentido. Outro nome que a gente tem disponível aqui essa semana é o Matt Breida, do Bills. Ele deixou o Zach Moss para trás na rotação. Zach Moss nem foi relacionado para o último jogo. Ele está dividindo corridas com o Singletary. Não dá para esperar muita coisa de nenhum dos dois. Na maioria das ligas você não vai escalar em nenhum dos dois. Mas em ligas maiores pode ter espaço, tanto para o Breida quanto para o Singletary, em ligas bem maiores de fato. Principalmente quando o confronto for bom. O Breida, ele anotou 3 touchdowns nos últimos 3 jogos, né? E ele tá correndo bem, ele tá tendo poucas oportunidades, mas tá aproveitando bem. E as oportunidades estão crescendo. Então, assim, talvez valha a pena até para pegar para ver se vai continuar evoluindo, né? Para ver se vai continuar progredindo. De wide receiver essa semana, eu tenho um wide receiver para vocês que é o Van Jefferson, do Los Angeles Rams. Ele é uma arma em profundidade, né? Uma máquina de bolas em profundidade. Nas 2 últimas semanas ele recebeu 16 targets, foram 7, depois 9. Ele segurou apenas 6 desses 16 targets, né? Isso é meio complicado. Mas tem um upside das bolas em profundidade, né? Das bolas em profundidade, que é onde ele pode resolver tua pontuação com uma recepção só. Se ele fizer um touchdown longo, e o Stafford procura ele com frequência nessas situações, né? Então, assim, Van Jefferson não é uma semana muito boa para wide receivers, mas é um nome que está disponível aí. De tight ends eu tenho o Gerald Everett. Nas 3 semanas, desde que o Russell Wilson voltou, né, depois da semana de bye do Seahawks, ele teve uma média de 7 targets por jogo. Acho que dá para fazer apostas piores que o Gerald Everett.
Tem tight ends piores disponíveis por aí, ou mesmo sendo usados em jogos. Então, se você estiver precisando de um tight end, Gerald Everett é uma aposta ok, uma aposta razoável, e está disponível em quase 75% das ligas. Beleza, galera? Então, por aqui vamos encerrando o episódio de hoje. Vou lembrar para você que chegou até aqui, deixa aquele likezinho. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente pode ir conversando. Lembre-se de se inscrever no canal, de assinar o sininho de notificação para você não perder os próximos conteúdos. Segue aqui nas outras redes sociais também. Sábado tem live lá na Roxinha, ajudando o pessoal a escalar os times para rodada do final de semana. Então, vamos que vamos, tamo junto. Muito obrigado pela presença, pela preferência, tamo junto. Até a próxima, valeu, falou, fui!